O sofrimento vem da imperfeição. Não é sempre que percebemos esta realidade. O sofrimento vem da imperfeição. A frase chocará a muitos. Não é raro que se escute: mas eu não mereço sofrer. São os bons quem sofrem mais. Bem, não é exatamente assim. Outras pessoas podem, é verdade, com ações cruéis, provocar nossa dor ou nossa revolta. Mas não nos acontece nada que seja aleatório ou casual. Além do mais, e é este ponto que desejamos abordar neste tópico, o erro fica gravado em nossos arquivos mentais, mesmo de modo inconsciente, pedindo resgate. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, explica que toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão espiritual, que muitas vezes traduz-se em desarmonias no corpo físico, provocando determinada causa de sofrimento. Na Terra, muito frequentemente, vemos culpados onde há inocentes, e vemos inocentes onde há culpados. Jesus, por exemplo, o Espírito puro por excelência, sofreu zombarias, ataques e foi condenado. Na cruz, a certo momento, sentiu sede. Os soldados maldosamente lhe deram uma esponja com vinagre, o que aumenta a sede. Joana d'Arc, seguindo os passos do Cristo, foi ridicularizada, torturada, morreu na fogueira. Eram, naturalmente, espíritos altamente evoluídos, sem culpas, que vieram à Terra como missionários do bem, para despertar o ser humano para Deus. Por outro lado, vemos como lamentáveis acasos, o que, se ampliarmos a visão, saberemos que não é. Tomemos um só exemplo. As crianças que nasceram com sérias deformações, em virtude da substância talidomida, presente em medicamentos. Embora a afirmação possa soar grosseira e agressiva, a verdade é que não há aí o acaso. Trata-se, como alguns livros já revelaram, de espíritos que participaram no passado de agressões e mortes, sendo a vida atual bastante difícil, uma forma de pacificar a própria consciência culpada. Allan Kardec anota que o sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição e toda a falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo. Somos espíritos endividados. Erramos no passado e ainda hoje. Caminhamos, porém, todos nós, em direção à pacificação das nossas consciências. É importante, porém, fixar que somos autores dos nossos destinos. Mesmo quando não pareça ser assim, nossa visão dos problemas aqui na Terra é limitada. Enxergamos parcialmente, como se alguém lesse apenas um livro solto, de uma série coerente de 100 livros. É imprudente, a partir do nosso precário posto de observação, julgar. Vemos injustiças onde não há. Vemos dificuldades terríveis
onde há bênçãos divinas. Emmanuel lembra: por meios que desconheces, Deus permanece agindo. As falsas aparências do mundo. As aparências não nos mostram a inteira realidade das coisas. Enxergamos parcialmente e, por causa de nossa visão parcial, apontamos injustiças e fatalidades onde há apenas a lenta atribuição a cada um do que é seu, segundo as suas próprias obras. Hermínio Miranda lembra que quase sempre se esquece o vingador de que ele próprio desencadeou o mecanismo do resgate quando em passado esquecido, mas indelével, cometeu faltas idênticas contra o próximo. Todos temos episódios marcantes que nos definem, para o bem ou para o mal. Há mágoas verdadeiramente difíceis de perdoar. É sempre bom não esquecer que sofremos. Sempre aquilo que fizemos no passado ou outro sofrer. A lei de causa e efeito não falha e nos dá segundo as nossas obras. Emmanuel recomenda que não observemos os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em recuperação. Se alguém nos fere ou nos infelicita, o melhor a fazer é lembrar que nós também já ferimos e que quem faz o mal, só por isso, já pagará caro. Deus é amor, mas é também justiça, justiça que dá a cada um segundo as suas escolhas, segundo as suas obras. Teremos quantas experiências forem necessárias, até que aos poucos aprendamos que é bom ser bom e que o mal nos obriga a difíceis reajustes. Num passado hoje, temporariamente esquecido, vale repetir: estão as causas de muitas dores bem atuais. Talvez por isso, Fernando Pessoa, com talento e graça, registrou: a vida é um hospital, onde quase tudo falta. Por isso, ninguém te cura. É morrer, é que é ter alta. Soberanos de ontem, mendigos de hoje. Ninguém engana as divinas leis universais, ninguém se esconde da própria consciência. Toda plantação floresce de acordo com as sementes. Seremos maltratados se maltratarmos. Seremos perseguidos se perseguirmos. Sofreremos se fizermos sofrer. Na contabilidade divina, tudo fica registrado e toda ação encontrará a sua correspondente reação no tempo justo. Por que sofremos? Ainda que certas dores pareçam aleatórias, absurdas, elas, na verdade, não são. Ao contrário, resultam de antigos equívocos que hoje retornam, oferecendo a oportunidade de nos pacificarmos com nossa própria consciência. Kardec relata o caso de um pobre judeu de Vilna, morto em maio de 1865. Muito pobre, passara quase toda a vida mendigando. Conseguia juntar
quantia considerável, porém não guardava 1 centavo para si. Aliviava os doentes, dos quais cuidava ele pessoalmente. Pagava ensino para as crianças humildes, distribuía a outros mendigos o alimento que conseguia arrecadar. Este jovem era só no mundo. No dia do seu enterro, grande parte da população da cidade seguiu o cortejo e as lojas foram fechadas. Isso mostra que a humanidade, embora ainda tenha forte tendência para o mal, aplaude e saúda o bem quando o reconhece. Kardec tomou conhecimento do caso através de uma carta vinda de Vilna, narrando o caso. O espírito do rapaz foi então invocado. O espírito, como é comum nos relatos de Kardec, diz saber que o convite não é motivado por vã curiosidade, mas inspirado pelo desejo de instrução geral. Por isso, comparece com alegria. Relata a existência anterior que teve, como a mais absurda dos soberanos. Violento, avaro, imperioso e sensual, criou uma espécie imposto sobre a mendicância. Ninguém poderia mendigar sem que larga parte do valor fosse recolhida para ele. Oprimiu com insanidade os miseráveis, tudo dirigindo aos próprios prazeres distorcidos. Enfim, diz: fiz o que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Teve, depois de morto, sofrimentos atrozes. Relata que permaneceu, como é bastante comum nos casos de suicídio, mas também parece ocorrer quando se trata de espíritos maus e animalizados. Muito tempo ligado ao corpo físico, sofrendo a decomposição do corpo, até o fim, sendo torturado pelos vermes que o atacavam. Continua contando: quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam ao instrumento do meu suplício, suportei ainda mais cruel. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral, e este durou muito mais tempo. Fui colocado em presença de todas as vítimas por muito mais tempo. Que tortura! Periodicamente, e por uma força maior que a minha, era conduzido em face de minhas ações culposas, via física e moralmente todas as dores que fizeram suportar. Ah, meus amigos, quanto é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal, de ter ficado séculos nessa infernal situação. Então ele confessa, enfim, cumpriu uma existência que resgatou, pela sua abnegação e a sua caridade, o que a outra fora de cruel e de injustiça. Nasci de pais pobres, órfão, aprendi a abastar-me de mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeição. E mesmo no começo da minha vida, suportei a brutalidade que exercera sobre os outros.
Diz ainda, respondendo a Kardec, que a escolha da religião israelita não foi aleatória, foi sugestão dos guias espirituais antes da reencarnação, sendo certo que, em muitos países, particularmente naquela época, acrescentamos nós, os judeus, sofriam o desprezo de muitos, em especial os judeus mendigos. Um pouco depois concluí, hoje eu sou feliz, bem feliz, em poder vos dizer que quem se eleva será rebaixado e que aquele que se humilha será elevado. Por mais que tais realidades possam soar a muitos de nós estranhas e bizarras, a verdade é que mudamos de posição em nossas peregrinações terrestres, experimentando o sofrimento semelhante àquele que impusemos aos outros. Leon Denis, a propósito, enfatiza, pois que tudo se apega, cedo ou tarde. Todos os nossos atos, bons ou maus, recaem sobre nós com as suas consequências. É a lei do destino. Já se disse que, a rigor, não existem inocentes na terra. Humildade, bem por isso, é a maior prova de sabedoria. Eis que precisamos, acima de tudo, doar o perdão, de que tanto precisamos também. Gratidão por ouvir esta mensagem. Que o amor esteja no leme de nossas vidas. Namastê.